Olá, meu amado, olá, minha amada. Após um período sem poder gravar, voltamos hoje com o nosso canal e eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai te abençoar grandemente. Então, fique aí comigo e depois da vinheta nós leremos o texto que vai falar para nós nessa oportunidade. Vem comigo. Eu vou começar lendo Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Olha o que diz as sábias palavras do rei Salomão. Você sabe que Salomão tem 3 livros escritos no Velho Testamento. O primeiro livro é Cântico de Salomão, o Cântico dos Cânticos ou Cantares, ele escreveu na sua juventude. Provérbios, a coletânea de provérbios que ele fez e muitos provérbios que ele escreveu, ele fez na sua meia-idade. E Eclesiastes ele já escreve na terceira idade, na sua velhice, já perto do fim da sua vida, ou seja, usufruindo de toda a vivência, toda a sabedoria que ele acumulou ao longo de sua vida. E Eclesiastes capítulo 12, verso 13, diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E eu quero pensar com você nessa mensagem sobre o seguinte tema: no fim das contas. É isso aí, no fim das contas. Você sabe muito bem que a vida ela pode ser comparada a uma corrida. Mas para onde vai essa corrida da vida? Entenda, meu amado, pensa aqui comigo o seguinte: nós vivemos na geração mais conectada da história, mas também na geração mais ansiosa. Nunca tivemos tanto acesso a tanto conhecimento, a tanta coisa, tão rapidamente, mas também é verdade que nunca estivemos tão perdidos. As pessoas hoje correm atrás de reconhecimento, correm atrás de dinheiro, correm atrás de seguidores nas redes sociais, correm atrás de aprovação, correm atrás de experiências e continuam sim a correr atrás de prazer. Mas, na corrida da vida, raramente as pessoas param para perguntar e fazer a seguinte pergunta: mas, afinal das contas, qual é o sentido final disso tudo? E o livro de Eclesiastes foi escrito por alguém que experimentou tudo e muito mais. O autor é identificado como Rei Salomão, e ele teve, enquanto rei de Israel, riquezas, sabedoria, poder, mulheres, influência, palácios, fama internacional. No reinado do rei Salomão, o reino de Israel viveu o seu maior esplendor, a sua maior glória por conta deste homem. Salomão teve, viveu aquilo que muitos hoje chamariam de vida dos sonhos. Salomão teve e viveu aquilo que muitos hoje investem, correm na corrida da vida atrás disso, de riqueza, de poder, de influência, de mulheres, de fama. Mas depois de experimentar tudo isso, no final ele escreve: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E quando chegamos no final do livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 3, Salomão faz uma conclusão definitiva da sua vida. E ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é este. Ou seja, depois de tudo, depois de experimentar tudo, depois de ter tudo, depois de viver tudo, tudo mesmo, tudo que aquele mundo poderia dar para Salomão, deu. Salomão conclui
o seu livro de Eclesiastes e a sua vida com um verdadeiro, sincero e poderoso resumo da vida dele e da de qualquer ser humano, minha ou sua. Aqui está o resumo da vida de Salomão, o resumo da vida do ser humano. Primeira coisa que nós vemos aqui, a primeira verdade é essa logo: a vida tem um resumo, a vida tem um resumo. Salomão diz: "Depois de tudo que se tem ouvido". Essa frase significa o quê? Que depois de todas as filosofias, depois de todos os debates, depois de todas as experiências, existe uma conclusão. Hoje, as pessoas afirmam: cada um tem a sua verdade. Ah, não existe o certo, o errado. Ah, o importante é ser feliz. Ah, mas eu acho que não é bem assim. Mas Deus nos diz uma verdade: no fim, existe um acerto de contas. Existe um fim das contas. Meu amado, não importa quantas teorias existam, no final haverá um resumo da vida. E a pergunta que podemos fazer aqui é: quando a sua vida for resumida, o que vai sobrar? Curtidas e seguidores? Não vão importar. Diplomas? Não vão importar. Status, poder? Não vai importar. Dinheiro? Muito menos dinheiro não vai importar. Vai sobrar apenas uma coisa. E aí nós encontramos a segunda verdade nesse texto de Salomão: temer a Deus. Ele escreve: teme a Deus. Você sabe muito bem que esse temer a Deus, essa ordem, esse ensino de Salomão, teme a Deus, o temor aqui não é medo de ser punido, não é um medo de ter castigado. Temor ao Senhor aqui é reverência, é você ter a consciência da grandeza de Deus. Temer a Deus na corrida da vida é você viver sabendo que Deus está vendo, sim, Deus está presente, e Deus é santo, Deus é justo e Deus é eterno. Mas o problema da nossa geração não é falta de informação, afinal nós vivemos na Highway Society, a sociedade da informação rápida. Aquilo que antigamente levava semanas, meses para se saber, a gente acompanha ao vivo e muito fácil no nosso celular. O problema da nossa geração não é a falta de informação, é a falta de temor. As pessoas perderam o senso do sagrado, as pessoas brincam com o pecado, as pessoas relativizam a verdade, as pessoas negociam princípios eternos, as pessoas desmerecem a palavra de Deus. Temer ao Senhor, meu amado, é viver dizendo: Deus, minha vida não me pertence. Temer ao Senhor é escolher obedecer, mesmo quando ninguém está vendo. Tem mais, temer ao Senhor é fechar aquela aba errada no celular ou no seu navegador do computador. Temer é dizer não, quando a maioria diz sim e esse sim é errado. Temer é manter integridade, mesmo quando isso pode te custar oportunidades na vida. Mas nada é mais valioso do que o temor ao Senhor e a sua integridade. A terceira verdade que nós aprendemos aqui de Salomão é: guarda os seus mandamentos. Ele fala: guarda os mandamentos de Deus. Não basta sentir algo por Deus, não basta você ir a um culto e se emocionar e sair de lá cantando os louvores, porque se na primeira oportunidade você já desobedece a Deus, você tem que ir além, é guardar os mandamentos de Deus, você precisa obedecer a Deus. Olha para mim agora e vê que eu vou repetir o que eu vou te falar. Você precisa obedecer a Deus. O Senhor Jesus disse
No Evangelho de João, capítulo 14, verso 15: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos". Meu amado, amor sem obediência, sabe o que que é? É um discurso fugaz. As pessoas hoje vivem dias de cristianismo emocional. Elas vão num culto e elas nem prestam culto, elas participam de um culto, elas assistem um culto. E aí as músicas, os louvores emocionam, as mensagens inspiram, diz que você é o amado de Deus, que você é o escolhido de Deus, que você é a menina dos olhos de Deus, os vídeos te motivam, mas você não sai para obedecer a Deus. Essa transformação tem que acontecer na corrida da vida, na prática do dia a dia. E guardar os mandamentos do Senhor significa, entre tantas outras coisas que eu podia aqui enumerar, ser fiel no casamento, fidelidade no casamento, pureza da sua mente, honestidade nos seus negócios, perdão quando dói, mesmo você sendo aquele que sofreu, mas perdoar, generosidade quando falta e humildade quando se é exaltado. A obediência a Deus, presta atenção no que eu vou te falar aqui. A obediência a Deus não é popular. Obedecer a Deus não vai te fazer ter mais seguidores. Obedecer a Deus não faz você ter fama, mas obedecer a Deus te faz ter vida eterna, porque a obediência é eterna. A quarta verdade, isso é dever de todo homem. Obedecer a Deus não é só para os pastores, não é só para os líderes, não é só para gente espiritual. Obedecer a Deus é para todo homem, para toda mulher, para todo jovem, para todo idoso, para todos. Não importa a profissão, não importa a classe social, não importa o histórico. O propósito universal da humanidade é servir a Deus. Não é enriquecer, não é se tornar famoso, não é viver intensamente. O seu propósito para a sua vida, na corrida da vida, é temer a Deus e obedecer. Muitas pessoas vivem na ilusão do ainda dá tempo. E o capítulo 12, se você ler um pouquinho mais acima, vai ver que ele começa dizendo: "Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade". Esse texto fala sobre envelhecimento, sobre o corpo enfraquecendo, sobre a vida passando. Mas sabe qual é o problema? O problema é que sempre achamos que temos mais tempo. "Ah, amanhã eu faço, amanhã dá. Hoje eu vou curtir mais a minha vida e amanhã eu vou obedecer a Deus, vou servir a Deus". Meu amado, a vida é frágil. Quantas pessoas fizeram planos para esse ano e não chegaram até aqui? Eclesiastes termina dizendo que Deus trará a juízo todas as obras. Haverá sim um dia de prestar contas, haverá sim um julgamento. Você e Deus como juiz. E isso me ensina, significa responsabilidade. A geração de hoje ama a liberdade, mas foge da responsabilidade. Imagine se Salomão estivesse vivendo hoje e escrito Eclesiastes em nosso tempo. Provavelmente ele diria assim: "Eu tive tudo que vocês buscam online, e ainda assim nada disso satisfez". Você pode conquistar o cargo que você deseja, alcançar a estabilidade que tanto quer, viralizar nas redes sociais, viajar até o mundo todo. Mas se você não temer a Deus, no fim, tudo isso e tantas coisas mais será um grande e imenso vazio. A grande tragédia da vida, meu amado, não é morrer pobre, é morrer sem propósito eterno. O que é que significa viver no temor do Senhor na prática? Comece o dia buscando a Deus. Tome suas decisões baseadas na palavra de Deus. Viva consciente da eternidade e avalie o sucesso não pelo aplauso, mas pela sua fidelidade a Deus. Isso é ter sucesso, é a sua fidelidade a Deus e não o aplauso que você recebe. No fim das contas, imagine a sua vida como um livro. Um dia ele será fechado. Não importa quantos capítulos você escreveu, importa como ele termina.
Eclesiastes 12:13. É como o último parágrafo da sua história, meu amado, minha amada. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. E no fim, não será sobre quanto você acumulou, será sobre a quem você pertenceu. Não será o quanto você brilhou, mas no fim será o quanto você refletiu a glória de Deus. Olha para mim, preste atenção. Talvez você esteja cansado, se sentindo vazio, vivendo sem direção na corrida da vida, distraído. Talvez você esteja hoje espiritualmente morno, não tem desejo de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja. Mas hoje, Deus está falando para a sua vida. Você não precisa descobrir mil segredos. Você precisa voltar ao essencial. Tema a Deus. Obedeça a Deus. Isso é suficiente. Isso é profundo. Isso é eterno. Você não quer voltar para Deus, não quer ter Deus, não quer ter uma vida de obediência e de temor a Deus? Feche seus olhos, ore comigo agora, pedindo que o Senhor mude sua vida e te abençoe. Senhor, perdoa-me por buscar sentido em coisas passageiras. Ensina-me a viver com um temor verdadeiro. Dá-me coragem para obedecer, mesmo quando for muito difícil. Que a minha vida, no fim das contas, tenha valido a pena diante de ti, ó Deus. Que eu escolha o eterno acima do imediato. Em nome de Jesus. Amém. Então chegamos ao fim de mais uma mensagem, espero que ela tenha te abençoado. E lembro mais uma vez que, se você ainda não segue o nosso canal, se inscreve aí no canal, é importante. Curta o vídeo, escreva aí nos comentários. Quanto mais você interage com o canal, mais você vai ajudar o canal a alcançar mais pessoas a serem abençoadas com essa palavra, assim como você foi. Então, eu preciso da sua ajuda aí. Compartilhe o vídeo, não deixa de dar o like, dá o like, ó, tem um like, é importante você dar o like. Quanto mais like, mais o canal é compartilhado com outras pessoas. Tá certo então? Deus te abençoe. Até semana que vem, se o Senhor assim permitir, e estaremos então todos juntos aqui para louvarmos a Deus. Até lá e que Deus nos abençoe. Até logo.